Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 734. Nós lemos assim: mediante o dom do Espírito Santo, receberiam os discípulos maravilhoso poder. Seu testemunho seria confirmado por sinais e maravilhas. Seriam operados milagres, não somente pelos apóstolos, mas também pelos que lhes recebessem a mensagem. Disse Jesus: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus sabia que a vida dos discípulos seria posta em perigo. Muitos julgariam estar servindo a Deus ao matar suas testemunhas. Portanto, prometeu protegê-los contra esses perigos. E um novo dom foi então prometido. Deviam pregar entre outras nações e receberiam poder de falar outras línguas. Os apóstolos e seus cooperadores eram homens iletrados. Todavia, mediante o derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, sua linguagem tornou-se pura, simples e correta, tanto nas palavras como na pronúncia. Assim, deu Cristo aos discípulos sua missão. Tomou plenas medidas para a sequência da obra, assumindo ele próprio a responsabilidade do êxito da mesma. Ide às mais longínquas partes do globo habitado, mas sabei que minha presença ali se achará. Trabalhai com fé e confiança, pois nunca virá tempo em que eu vos abandone. A comissão do Salvador aos discípulos abrange todos os crentes em Cristo até o fim dos séculos. É um erro fatal supor que a obra de salvar almas depende apenas do pastor ordenado. Todos a quem veio a celestial inspiração são depositários do Evangelho. Todos quantos recebem a vida de Cristo são mandados trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Para essa obra sagrada foi estabelecida a Igreja. Todo aquele que ouve deve repetir o convite. Seja qual for a vocação de uma pessoa na vida, seu primeiro interesse deve ser ganhar almas para Cristo. Talvez ela não seja capaz de falar às congregações. Pode, no entanto, trabalhar em favor dos indivíduos. Pode comunicar-lhes as instruções recebidas do Senhor. O ministério não consiste apenas em pregar. Exercem-no os que aliviam os doentes e os sofredores, ajudam os necessitados, dirigem palavras de conforto aos desanimados e aos de pouca fé. Por perto e por longe, encontram-se almas vergadas ao peso de um sentimento de culpa. Não são as penas, as labutas e a pobreza que degradam a humanidade. É a culpa. O mau proceder. Isso traz desassossego e descontentamento. Cristo quer que seus servos ajudem as almas enfermas do pecado. Os discípulos deviam começar sua obra onde se achavam. O mais duro campo, o menos prometedor, não devia ser passado por alto. Cumpre assim a cada um dos obreiros de Cristo começar onde está. Em nossa própria família pode haver almas sequiosas de simpatia, famintas do pão da vida. Talvez haja crianças a serem educadas para Cristo. Há pagãos às nossas próprias portas. Façamos fielmente a obra que nos fica mais próxima. Depois, estendamos nossos esforços
tão longe quanto a mão de Deus nos-la indicar. A obra de muitos parecerá ser restringida pelas circunstâncias, mas seja onde for, se executada com fé e diligência, far-se-á sentir até as mais remotas partes da terra. Quando Cristo estava no mundo, sua obra parecia limitada a um estreito campo. No entanto, multidões de todas as terras ouviram-lhe a mensagem. Deus se serve muitas vezes dos mais simples meios para produzir os maiores resultados. O mais humilde obreiro, movido pelo Espírito Santo, poderá tocar cordas invisíveis, cujas vibrações vão de soar até aos confins da terra e produzir melodias através dos séculos eternos. Os discípulos de Jesus, aqueles que haviam sido chamados para seguir o Mestre, deviam tomar sob seu encargo a proclamação do reino de Deus. E deveriam fazê-lo com o poder de Jesus. Esta comissão não se restringia apenas aos 12. Ela recai sobre os ombros de todos aqueles que recebem Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal. Todos aqueles que nascem no reino de Deus nascem como missionário. Deus não espera que todos sejam pregadores que subam ao púlpito para proclamar eloquentemente o Evangelho de forma que multidões se convertam. Mas todos, independente de onde estejam, independente de onde vivam, independente de sua condição, independente de suas circunstâncias, podem e devem ser testemunhas de Cristo. Todos têm um lugar e uma obra a desempenhar por Jesus Cristo. Cabe a todos abrir o coração e estar dispostos a assumir esse chamado de Jesus. Todos têm uma função a desempenhar no reino de Deus. Todos podem, através da sua vida, tocar corações, influenciar vidas, salvar pessoas para o reino de Deus. Muitas vezes sonhamos em ser missionários nas terras distantes, além mar, nas terras pagãs, em lugares difíceis e inusitados. Mas existe um campo missionário exatamente onde nos encontramos. Existem pessoas à nossa porta que precisam de Jesus. Existem corações sequiosos que carecem do toque de Cristo. E Jesus nos escolheu como instrumentos de salvação, de bênção para essas pessoas. Através das nossas circunstâncias de vida, através dos nossos talentos, através dos meios que Deus colocou em nossas mãos, cabe-nos alcançá-las para o reino de Deus. Tocar vidas para Jesus não significa fazer necessariamente trabalhos inusitados, grandiosos, dignos de menção pública e honrosa. Fazer o trabalho de Jesus significa viver em Jesus, deixar que Cristo transpareça através da nossa vida em palavras, em ações, em gestos, em circunstâncias. É deixar que as pessoas vejam Jesus através da nossa vida. Ser missionário para Jesus significa ser a mão de Jesus que toca, ser a palavra de Jesus que consola, ser o braço de Jesus que acolhe, ser a bênção de Jesus que envolve as pessoas nas mais diferentes circunstâncias da vida. O mundo carece de amor e nós deveríamos ser a expressão pública, visível do amor de Jesus para o mundo. Os nossos atos deverão ser sempre de amor, misericórdia e serviço desinteressado em prol das outras pessoas. O mundo deveria ver Jesus em nós. E se o mundo enxergasse Jesus em nós, certamente o coração do mundo estaria mais sensível para Cristo. Mas o nosso grande problema é que a gente quer testemunhar de Jesus, quando nós próprios estamos vazios de Jesus. É digno de nota que Jesus promete estar com seus discípulos até o fim dos tempos.
E ele promete fazer isso através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a encarnação do poder de Cristo na vida dos crentes. O Espírito Santo deve tomar conta do nosso coração, deve envolver a nossa vida, deve nos dirigir de tal maneira que, onde quer que estivermos, façamos o que for que estivermos realizando, Jesus seja visto em nós e através de nós. Mas estamos vazios do Espírito. Estamos vazios do Espírito porque muitas vezes nós estamos perdidos em desavenças, em discussões, porque nós priorizamos mais as coisas da carne do que as coisas do céu, porque vivemos mais para este mundo do que para o reino de Deus, porque nós preferimos seguir os nossos próprios caminhos e deixamos para buscar a Deus apenas nos momentos de angústia e necessidade. O ser humano é previsível, sabe? Na hora da necessidade, na hora da carência, o ser humano vai à igreja, ele frequenta os cultos, ele lê a Bíblia, ele ora, ele participa de grupos de oração. Mas quando a bênção chega, quando o milagre acontece, há um esfriamento, há um abandono, há um deixar de lado as coisas de Deus. Nós nos contentamos com muito pouco de Deus. E justamente porque temos pouco de Deus, nós temos pouco para testemunhar dele. O mundo deveria ver nos discípulos de Jesus a extensão do próprio Cristo. Os discípulos deveriam agir como o próprio Senhor, pregando e ministrando no poder através do qual Jesus agia. Através dos discípulos de Cristo, corações deveriam ser tocados, vidas deveriam ser transformadas, pessoas deveriam ser salvas para o reino de Deus. A missão dada aos discípulos antes da ascensão de Cristo é a nossa missão. A obra que cabia a eles é em extensão colocada sobre os nossos ombros também. Cada um tem o seu campo missionário. Seu campo missionário começa exatamente onde você está, dentro da sua casa, com a sua família mais imediata, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus netos, com seus parentes mais próximos. E ele vai se estendendo como ondas, como camadas, do centro para fora, atingindo cada vez pessoas que estão mais distantes, até onde Deus permita e Deus chame você para atuar. A pergunta que deveríamos fazer neste dia é: será que as pessoas que vivem comigo enxergam Jesus em mim? Será que as pessoas veem que o Espírito Santo habita no meu coração? O Espírito Santo está dominando a minha vida. É pelo seu poder que eu vivo. Tenho eu buscado esta capacitação que vem do Espírito de Deus para ser testemunha de Jesus? Ou será que, no meu círculo de relacionamentos, eu sou apenas mais um? Apenas mais um. Será que eu estou fazendo diferença na vida dos outros? Será que as pessoas se sentem abençoadas pela minha presença? Isso é evangelismo, sabe? Evangelismo não é só distribuir livros, não é só dar estudos bíblicos, não é só pregar em séries de conferências. Evangelismo, em primeiro lugar, é viver Jesus, cheios do Espírito Santo. Deus quer capacitar você para ser uma bênção. Deus tem um lugar para você no seu plano. Deus tem uma obra para você, onde você está. Você tem um ciclo de influências que eu não tenho. Consequentemente, você tem uma responsabilidade diante de Deus que só você possui. Ide em nome de Jesus e proclamai o Evangelho do Senhor. Proclame este Evangelho com a sua vida.
Proclame este Evangelho com a sua presença. Proclame esse Evangelho com o seu abraço, com o seu toque, com as suas palavras de conselho, com a luz que irradia de você. E, se for possível, proclame esse Evangelho também com palavras. A promessa de Deus é que Ele estará com você todos os dias, até o fim. E o seu Espírito ajudará você a vencer as suas barreiras, as suas dificuldades, e capacitará você a ser eficaz nessa obra de testemunho em prol de Jesus Cristo. É tempo de nós nos deixarmos ser preenchidos pelo poder de Deus e vivermos de tal maneira que a nossa vida, de forma urgente e poderosa, exista para concluir a obra de Deus. Meu apelo nesse dia é missionário. Mas eu não estou pedindo que você saia para distribuir folhetos na rua. Eu não estou pedindo que você saia para dar mais estudos bíblicos. Isso talvez seja necessário, mas Deus vai mostrar isso para você quando isto for importante. Em primeiro lugar, Deus quer que você viva. Viva não de maneira vazia, mas viva cheio do Espírito Santo. Que a sua presença seja a própria presença de Jesus Cristo através do Espírito que atua em você. Por favor, permita-se ser usado pelo poder de Deus. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Diz a Bíblia, não necessariamente pela TV, nem necessariamente pela obra de publicações. Não será necessariamente pelo evangelismo público, mas será, de acordo com a Bíblia, em testemunho. Já parou para pensar nisso? A conclusão da obra não é por mecanismos exteriores, mas é através do testemunho de vidas tocadas e transformadas. Seja você o cumprimento desta profecia. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.